E aí galera, beleza? Começa aqui mais uma videoaula do canal Resolve, o seu canal de informações matemáticas. Para quem não me conhece, meu nome é Thales e hoje, na verdade, nós vamos estar atualizando a nossa primeira videoaula, devido à baixa resolução de imagem que a gente teve naquele vídeo. Como você sabe, o tema daquela aula abordou números primos e números compostos. Então, antes de propriamente dizer o que são números primos e números compostos, a gente vai dar uma olhada no conjunto dos números naturais, representado aqui pela letra N, dando início aqui com o número 0, 1, 2, 3 e segue assim infinitamente. Na sequência, olha só o que eu fiz. Eu representei todos esses números em uma tabela para a gente identificar os seus respectivos divisores. Por exemplo, o primeiro aqui é o número 0. O 0 tem como seu respectivo divisor, como seus respectivos divisores, os números 1, 2, 3, 4, 5 e segue assim infinitamente. Opa, peraí, não entendi, professor. Como é possível pegar o número 0 e dividir por esse monte de número? É simples, acompanha só. Se você pegar, por exemplo, aqui, o 0 dividido por 2, o 0 dividido por 2, o que acontece? Que número vezes 2 vai resultar em 0? 0, né? 0 vezes 2 é igual a 0. Beleza. Se eu pegar o 4, por exemplo, 0 dividido por 4. Que número vezes 4 resulta em 0? É o próprio 0, né? 0 vezes 4, 0, menos 0, 0. O que não pode acontecer é justamente eu fazer o contrário. Se eu, por exemplo, pegar aqui e fazer o contrário, 4 dividido por 0, olha só como não dá certo. Ó, pegar o apagador. Olha aqui, se eu fizer o contrário, acompanhe. 4 dividido por 0. Que número vezes 0 vai dar 4? Isso daí não existe. Eu não vou encontrar um número que vezes 0 vai dar 4. Por isso que o contrário eu não posso fazer. Muito bem? Vamos dar sequência? Os próximos números são mais tranquilos, Dá menos discussão. Vamos lá então. Por quais os números eu consigo dividir o número 1? Somente o número 1, Por quais os números eu consigo dividir o número 2? O número 1 e o próprio 2. O número 3, o 1 e o próprio 3. O número 4, consigo dividir ele por 1, por 2 e por 4. O número 5, por 1 e o próprio 5. O número 6, eu consigo dividir ele por quem? Por 1, por 2, por 3 e por 6, O número 7, por 1 e o próprio 7. O número 8, eu consigo dividir ele por 1, 2, 4 e 8. O número 9, quais são os seus divisores? O número 1, 3 e o 9. O 5, 5 não, gente? 10, O número 10, consigo dividir ele por 1, 2, 5 e o próprio 10. Muito bem. Uma vez que a gente fez isso, se você parar e observar aí com atenção, você vai detectar uma característica comum em determinados números aí. Veja bem os números que eu vou marcar. O número 2, o número 3, 5, 7. Olha só, são esses números aí. Se você parar e reparar bem com relação a esses números, você vai perceber que todos esses números marcados possuem exatamente 2 divisores. Vejam só, o número 2 tem 2 divisores, o número 3 tem 2 divisores, o número 5 tem 2 divisores e o número 7 tem 2 divisores, E é a partir disso daí que sai a definição de número primo. Número primo vai ser todo número natural maior do que 1 que possui exatamente 2 divisores. Então, no caso aqui, olha só o que aconteceu.
No intervalo de 0 até 10, os números primos que a gente possui é o número 2, 3, 5 e 7. Se você observar todos os outros números, por exemplo aqui, ó, que eu vou marcar agora, o número 0, o número 4, o número 6, o número 8, o número 9 e o número 10, todos esses números que eu marquei, eles são números compostos, né? Porque eles possuem mais do que 2 divisores. O número 0, o número 4, o número 6, o número 8, o número 9 e o número 10. Ainda observando a nossa tabela, você observa que o único número que eu não marquei aqui foi o número 1. Por quê? Ele não se encaixa em nenhum dos dois grupos. Ele não é primo, porque não possui exatamente 2 divisores, e ele não é composto, porque ele não possui mais do que 2 divisores. Nesse caso, então, ele fica aqui sem a turma dele, né? Pois é. Na sequência da aula, eu vou propor uma atividade bem simples. A gente vai resolver junto, que é a seguinte. Quantos números primos existem menores do que 50? É claro, né? Levando em consideração o conjunto aqui dos números naturais. Beleza? Então, segue o vídeo aí com a resolução do exercício. Continuando aqui, galera, o nosso vídeo, nós vamos resolver o exercício agora que traz a seguinte questão. Quantos números primos existem menores que 50 no conjunto N, conjunto dos naturais, né? Nesse caso, para resolver essa questão, nós vamos utilizar uma técnica conhecida como crivo de Eratóstenes. Isso mesmo, esse nome aí, crivo de Eratóstenes. Esse crivo consiste na seguinte ideia. A princípio, nós vamos construir uma tabela e nessa tabela nós vamos inserir todos os números de 1 até 50, nesse caso aqui, né? Construindo aqui a nossa tabela rapidinho, vai ficar da seguinte forma. Vamos lá. Construir a tabela do 1 até os 50, né? Vai ficar assim, 48, 49, 50. Volta um passo aqui. Muito bem. Uma vez que a gente construiu essa nossa tabela, nós vamos agora trabalhar cada um dos números, né? Começando ali do número 1. O número 1, a gente sabe que o número 1 não é um número primo. Então, de cara, eu vou descartar esse número 1 riscando ele aqui. Ele não é primo, então eu vou riscar ele. O próximo número da nossa tabela é o número 2. O número 2, a gente sabe que é um número primo. Então, nesse caso, a gente vai deixar ele sem riscar, né? Em contrapartida, apesar de não riscar o número 2, nós vamos riscar todos os seus múltiplos, né? No caso aqui, o primeiro múltiplo de 2 que tem depois dele é o 4, eu vou riscar, depois o 6, depois o 8, depois o 10, o 12 e assim por diante, né? Bem dizendo, eu estou riscando agora todos os múltiplos de 2, que na verdade são todos os números pares. E com relação a isso também, né? No início da aula, eu esqueci de falar com vocês uma curiosidade a respeito do número 2. O número 2 é o único número primo que é par, né? Dando sequência aqui, 42, 44, 46, 48, 50. Uma vez que a gente chegou no final da nossa tabela, a gente vai retornar no início dela e vai analisar agora o próximo número. Próximo número, né? No caso, a gente acabou de trabalhar com o número 2. Trabalhando agora com o número 3, a gente vai fazer a seguinte análise. O número 3, a gente sabe que ele é um número primo. Por causa disso, eu não vou riscar o número 3. Vou riscar em contrapartida todos os seus múltiplos, né? No caso, o 6 já está riscado, depois o 9, em seguida o 12, o 15, o 18 já está riscado, o 21, o 24, o 27, o 30, o 33, o 36, o 39, o 42, o 45 e o 48, né? Antes de trabalhar com o próximo número da nossa tabela, voltando lá no início, né? A gente acabou de trabalhar com o número 3.
Próximo número seria o 4. Como ele está riscado, o próximo número a ser trabalhado vai ser o número 5. Mas antes disso, vamos entender por que eu estou riscando os múltiplos de cada um desses números que se passou aí na nossa tabela. No caso, o número 2, o número 3. Pelo seguinte, quando a gente fala que um número é múltiplo de outro, é a mesma coisa de dizer que esse número é divisível por ele. Por exemplo, aqui, ó, quando eu estava riscando os múltiplos de 2, 2, né? Aí o primeiro aqui foi o 4, depois o 6, depois o 8. Se eu pegar o 8, por exemplo, e dizer que ele é múltiplo de 2, está correto. Mas também é correto dizer que 8 é divisível por 2. Sendo assim, né, o 8 não é um número primo, porque além de ser divisível por 1 e por ele mesmo, por ele ser múltiplo de 2, ele é divisível por 2, sendo assim ele não se caracteriza um número primo. Muito bem, voltando aqui ao nosso raciocínio, né? Nós tínhamos parado no número 5. O número 5 sabemos que ele é um número primo. Não vamos riscá-los, em contrapartida nós vamos riscar todos os seus múltiplos, né? No caso 10, 15, 20, 25 tem que riscar, 30, 35 tem que riscar, 40, 45 e 50. Chegamos novamente no final da tabela. Voltamos no início, acabamos de trabalhar com o número 5, o número 6 já está riscado, o próximo a ser trabalhado é o número 7. É um número primo, então eu não vou riscá-lo. Vou riscar todos os seus múltiplos no caso. O primeiro aqui em seguida seria o 14, próximo 21, 28, 35, 42 e 49. 49 não riscou ainda não, tem que riscar. Risquei aqui o 49. Se você perceber agora, a gente voltando lá no início da nossa tabela, a gente acabou de trabalhar com o número 7. O próximo número que não está riscado, né, é o número 11. O número 11 também se caracteriza por ser um número primo. Eu consigo dividir o número 11 somente por 1 e por ele mesmo. Então, se ele é um número primo, eu não vou riscá-lo, né? Mas quando eu vou fazer a análise dos múltiplos de 11, eu já percebo que todos os múltiplos desse cara aqui já está riscado. Por exemplo, o 22, o 33 e o 44. Então, nesse caso aqui que a gente quer analisar os números primos que existem menores que 50, a análise feita até o número 7 já é suficiente, né? Então, resumindo aqui, o que a gente percebeu então? A gente percebeu que no final das contas, todos os números que não estão riscados se caracterizam como números primos, né? No caso aí, os números que não ficou riscado em nossa tabela foi o número 2, notar aqui do lado, o número 2, o número 3, o número 5, o número 7, o número 11, o número 13, o número 17, o número 19, o número 23, o número 29, 31, 33, 33 não, né, gente? Desculpa, vamos apagar o 33. Depois do 31 é o número 37, 41, 43 e 47. Muito bem. Já descobrimos quais são os números primos que existem no intervalo de 1 até 50, né? Para responder agora a questão do nosso exercício é fácil. Olha só a questão do nosso exercício. Quantos números primos existem menores que 50 no conjunto dos naturais? Basta a gente simplesmente contar agora, né? Quantos números a gente encontrou aqui? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 números, né? Então, para responder a nossa pergunta, a resposta certa é 15 números. 15 números. Muito bem, está respondido e a aula continua aí. Beleza?